todos e todas. Essa aqui acho que é a 21ª sessão da Rebrasem que a gente faz noturna para discutir síndrome nefrótica na infância. E hoje a gente está bastante feliz que tem uma convidada, uma colega brasileira que estudou medicina em Jundiaí, depois fez aqui na Escola Paulista e agora está fazendo um fellow lá de hematologia, lá na SickKids de Toronto. E a Andrea encontrou com ela lá em Toronto e fez esse convite. Então, eu vou passar para a Andrea coordenar essa reunião hoje. E a Lara Souza vai ser apresentadora e discutidora desse caso clínico. Muito obrigado, Lara. Vamos para frente, Andréa. Obrigada, Lara. A gente vai falar, então, hoje um pouquinho sobre eventos trombóticos, né? Vai ser a discussão de um caso, também discussão de um pouquinho sobre trombose, e daí, no final, a gente vai abrir para discussão. Eu acho que a doutora Vera vai ter aí perguntas também, todos que tiverem perguntas para a gente discutir um pouquinho, aproveitar a oportunidade de conversar com hematologista especialista aí na anticoagulação, né, na parte de trombose e tal. Gostaria só também de falar que tanto o Dr. Jorge quanto o Léo, o Dr. Jorge é um hematologista aqui do ICR, ele está de férias, então ele não pôde participar, e o Léo também, ele falou que não poderia participar porque ele estava em um outro evento. Então agradeço a Lara aí por estar com a gente durante essa noite nesse tema aí para a gente tão importante. Obrigada. Imagina, pode começar? Pode começar. Legal. Então, boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu trouxe um caso que foi muito interessante, eu aprendi bastante com esse caso e espero compartilhar um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas. Então, como eles já mencionaram, eu sou hematologista pediátrica, fiz toda a minha formação aí no Brasil e atualmente eu trabalho aqui no The Hospital for Sick Children, em Toronto. Eu vim para fazer um fellow de trombose e sangramento em criança, espero poder contribuir. Bom, então os objetivos são apresentar um caso clínico, fazer uma revisão das principais complicações tromboembólicas relacionadas à síndrome nefrótica e abordar as principais recomendações de terapia pertinentes ao tema. Então, vamos iniciar com o caso. É um paciente de 14 anos, do sexo masculino. Ele teve um diagnóstico de síndrome nefrótica em 2012, teve algumas recaídas, sendo a última em janeiro desse ano. Ele estava em monoterapia com Mifortic e estava em desmame. Então, em março desse ano, ele foi visto na clínica de nefrologia e ele relatou uma cãibra em panturrilha esquerda ao andar. Os nefrologistas então solicitaram um ultrassom que descartou trombose renal, aórtica e trombose venosa profunda. No entanto, os sintomas persistiram e uma semana após, o paciente foi visto novamente na clínica de nefrologia com persistência de dor em panturrilha esquerda e parestesia há 5 dias com piora a 48 horas. Então, esse paciente foi enviado ao pronto-socorro. No pronto-socorro, ele relatou que não tinha tido nenhum trauma, não tinha histórico familiar ou pessoal de trombose, e o único antecedente pessoal positivo era a exérese de um ganglioneuroblastoma de adrenal à esquerda aos 7 anos de idade. Com relação ao exame físico, ele estava em bom estado geral, corado, hidratado, estável, com extremidades frias. Ele apresentava uma claudicação, tinha um pulso fraco em extremidade inferior esquerda, tinha um enchimento capilar menor que 3 segundos. Eu deixo aqui os sinais vitais deles, né, com a pressão de 115 por 72. E como vocês podem ver no slide ao lado direito, ele tinha uma descoloração importante do membro inferior esquerdo em relação ao direito. Também tinha uma diferença de temperatura, com o membro mais frio. E a foto inferior vocês conseguem ver bem, né, como o membro estava pálido. Foi então solicitado um ultrassom que evidenciou uma trombose arterial oclusiva da metade da artéria poplítea esquerda, com extensão inferior até a artéria tibial posterior. Aqui na imagem inferior, eu deixei circulado o trombo, né, dentro da artéria, e para quem não se recorda muito bem da anatomia, eu deixei do lado direito quais foram as artérias que foram acometidas, então a artéria poplítea e a artéria posterior tibial. Então, esse paciente realizou alguns exames laboratoriais no pronto-socorro, a hemoglobina estava de 17, o leuco estava um pouquinho aumentado, as plaquetas e o coagulograma estavam normais, o fibrinogênio dele estava um pouquinho aumentado, assim como o dedímero, a creatinina dele era normal, a albumina veio baixa, a urina veio com uma proteinúria importante,
colesterol veio aumentado, e aqui nós temos a facilidade de ter a dosagem de antitrombina e receber o resultado em algumas horas. A antitrombina dele veio baixa. Só queria lembrar que esse parâmetro de 80 a 120% é um parâmetro utilizado para adultos, mas para crianças menores a gente tem uma tabela de referência para a idade. O paciente foi então admitido para iniciar anticoagulação imediata com heparina não fracionada. Devido à ausência de catéter ou trauma, foi feita a pesquisa de SAF, então geralmente a gente realiza a pesquisa de anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina e beta-2-glicoproteína. É sempre importante lembrar de coletar o anticoagulante lúpico antes de iniciar a anticoagulação, pois o resultado pode ser alterado pela presença de anticoagulante. Então, o paciente foi admitido também para receber furosemida e diurético. A primeira pergunta ou uma das perguntas mais frequentes que nós, como hematologistas, recebemos é quando é necessário repor antitrombina. E aqui eu trago a referência do guideline do ASH, que foi publicado em 2018, né, da American Society of Hematology, que traz como recomendação o uso de suplementação de antitrombina em adição ao anticoagulante padrão, quando existe uma falha de resposta clínica ao anticoagulante padrão. Isso no contexto de pacientes que têm dosagem de antitrombina baixa, ou seja, a gente inicia a anticoagulação e a gente observa uma resposta, se possível com coleta de anti-10A. Se o paciente não tem uma boa resposta clínica, ou seja, ele tem uma progressão da trombose, ou ele vem com uma antitrombina baixa, e também níveis de anti-10A baixos, a gente pode considerar a suplementação de antitrombina. E aqui eu deixo destacado em amarelo, porque os pacientes com síndrome nefrótica estão incluídos no grupo, né, de categoria que o ASH considera a suplementação de antitrombina. E aí, como a gente maneja, né, a trombose arterial? Infelizmente, a gente não tem guidelines que nos ajudam a fazer o manejo da trombose arterial em crianças, pois isso são eventos raros, principalmente quando eles são não provocados por catéteres, né? A trombose arterial mais comum em criança, de membros inferiores, ela é secundária à cateterização. Então, aqui eu coloquei um slide com a recomendação dos guidelines da American Heart Association e da American College of Cardiology, que foram publicados em 2016, e eles têm um guideline bem extenso do manejo de pacientes com doença periférica arterial, de membros inferiores. Então, aqui eles dividem os pacientes que têm isquemia de membro aguda em pacientes que têm sintomas há menos de 2 semanas, de pacientes com sintomas há mais de 2 semanas, onde eles consideram os pacientes com doença crônica. E dentro do quadro agudo, eles subdividem o membro em 3 subtipos: membros que são viáveis, ameaçados ou irreversíveis. Então é super importante, diante de uma trombose aguda, a gente avaliar a viabilidade do membro para saber se esse membro tem como ser salvo ou não. Pacientes, por exemplo, com membros irreversíveis vão, infelizmente, para a amputação. Então, o nosso paciente teve um membro viável e os guidelines recomendam iniciar a anticoagulação imediata, desde que não haja uma contraindicação, por exemplo, um sangramento ativo, uma coagulopatia importante ou uma iminência de outras cirurgias. Então, esse paciente começou a receber anticoagulação com heparina não fracionada, e aqui eu peço desculpas porque no nosso sistema é ao contrário, então o slide começa da direita para a esquerda. Então, ele começou a anticoagulação no dia 9 de março, a gente precisou fazer um pequeno ajuste na dose de heparina, ele ficou terapêutico após o primeiro ajuste, e ele foi submetido à revascularização. Durante a revascularização, ele recebeu infusão de alteplase, ele recebeu infusão de alteplase por 1 dia, e geralmente durante a infusão a gente diminui a dose de heparina não fracionada para a dose profilática para diminuir o risco de sangramento. Após a infusão de TPA por 1 dia, a angiografia demonstrou ótimos resultados, ele teve restabelecimento do fluxo e a TPA foi descontinuada. Nesse momento, nós aumentamos a dose de heparina não fracionada para dose terapêutica e após 2 dias, a gente modificou o paciente para heparina de baixo peso molecular. Aqui embaixo no slide, esse é o resultado do primeiro anti-10A dele. Ele já estava terapêutico, lembrando que o nosso valor de referência é de 0,5 a 1.
Durante a internação também, a gente recebeu o resultado de SAF, e ele era triplo negativo para os anticorpos que eu já mencionei anteriormente. Ele também foi submetido a um ecocardiograma, que descartou trombose intracardíaca, trombose de aorta, e só para complementar, esse paciente já tinha sido submetido a 3 biópsias renais, que confirmou o diagnóstico de GESF. Então, como vocês sabem muito melhor que eu, a síndrome nefrótica foi descrita em 1827 e ela se caracteriza por proteinúria, hipoproteinemia, edema em forma de transudato e hiperlipidemia. E ela tem diferentes subtipos com diferentes formas de classificação. Então, ela pode ser simplesmente subdividida em primária ou secundária, ela pode ser dividida conforme a idade, em congênita, né, quando é abaixo de 3 meses, e o subtipo que a gente considera aqui, pelo menos, né, de maneira mais acurada, são as síndromes nefróticas do tipo primária, secundária e congênita. Então, obviamente, dentro da primária, a gente tem a doença de lesão mínima, que é a causa mais comum, né, de síndrome nefrótica em criança, a gente tem a glomerulosclerose segmental focal e a gente tem a nefropatia membranosa. Por motivos óbvios, eu não vou comentar cada um dos subtipos, eu só gostaria de mencionar que a nefropatia membranosa é a mais trombogênica e o mecanismo fisiopatológico exato desse aumento de risco trombótico não é completamente estabelecido, mas existem alguns estudos que dizem que é relacionado ao aumento de interleucina 17A. Infelizmente, a gente não tem tantos estudos assim na população pediátrica para concluir, para fazer essa conclusão, então mais estudos são necessários. Em relação à síndrome nefrótica secundária, claro, pode ser causada por doenças como diabetes, malignidade, lúpus, né, bem encontrado na população pediátrica, e medicamentos como os anti-inflamatórios. E a congênita, que não vai ser abordada no tópico de hoje. E quando que a gente começou a estabelecer essa associação da síndrome nefrótica com trombose? Bom, a primeira associação entre trombose e doença renal com proteinúria foi estabelecida lá no século XIX, em 1885. E foi só em 1974 que Egli e colaboradores estudaram mais de 3 mil crianças com síndrome nefrótica. Nesse estudo, eles encontraram 60 eventos trombóticos e 56 casos foram revisados. Dessas crianças, 48 tinham doença por lesão mínima e 15 tinham GESF. E dessas crianças, 22 tiveram evento trombótico na primeira manifestação da síndrome nefrótica e 33 tiveram casos em recaída. Então, hoje a gente sabe que a trombose venosa profunda e a trombose de veia renal são complicações bem conhecidas, associadas à síndrome nefrótica. No entanto, a trombose arterial, ela é rara e tem um manejo bem controverso, como vocês vão ver a seguir. Então, entrando um pouquinho mais agora, falando um pouquinho mais sobre síndrome nefrótica e trombose venosa profunda, existem diversos artigos que propõem os mecanismos para a trombose, e a maioria deles aborda a associação da trombose venosa com a síndrome nefrótica. Então, alguns artigos abordam a perda de proteínas envolvidas na inibição da hemostasia sistêmica, alguns artigos abordam a hiperagregação plaquetária, demonstrado pelo aumento de agregação através de diferentes testes de função plaquetária. Existe, além disso, uma estase venosa associada à imobilidade, então os pacientes às vezes permanecem muito tempo admitidos, com redução da mobilidade e aumento de estase. Obviamente, lesão vascular associada a punções, ativação local do sistema de hemostasia glomerular, então, devido à perda de fluidos, pode acontecer uma desidratação glomerular. Até por isso existe uma predisposição à trombose renal e a trombocitose e aumento dos valores de von Willebrand, principalmente se os pacientes tiverem um alto grau de inflamação. Além disso, eu deixo aqui a associação com a predisposição genética, né, que tem sido estudado cada vez mais, mas, novamente, não tem tantos estudos na população pediátrica ainda. Então, o que a maioria dos estudos abordam, e eu deixo aqui 3 referências, é um aumento da produção hepática de fatores pró-coagulantes e uma perda urinária de fatores anticoagulantes, né, que são os nossos, por exemplo, anticoagulantes naturais, como a antitrombina. E eu deixo aqui em destaque a antitrombina, porque ela pode ter uma redução de até 75% do valor de referência, de acordo com alguns estudos, claro, os estudos não são todos uniformes, depende muito do N de pacientes que é estudado e da faixa etária.
E essa redução de antitrombina, ela é encontrada em cerca de 40 até 80% dos pacientes com síndrome nefrótica, principalmente quando o nível de albumina é menor que 2 gramas por decilitro. Eu deixo aqui esse paper que foi publicado no New England em 2013, só para levantar, ele é um paper bem legal, ele tem 3 páginas apenas, é super fácil de ler, e ele também propõe os mecanismos de hipercoagulabilidade na síndrome nefrótica, e esse é um dos poucos artigos que discute a possibilidade da diminuição da proteína C e da proteína S. Então, muita gente acredita, né, que não só a redução da antitrombina, como a redução da proteína C e S tem um papel importante na hipercoagulabilidade. No entanto, essa redução da proteína C e S não estão confirmadas, não é a maioria dos papers que traz isso. E esse é um dos papers que levanta essa possibilidade, mas o papel bem definido não é estabelecido. E apesar da maioria dos estudos trazerem a antitrombina, né, a deficiência de antitrombina como um dos principais fatores, né, de hipercoagulabilidade, essa meta-análise, ela estudou a associação entre os níveis de antitrombina dosados através de atividade e antígeno via ELISA e hipercoagulabilidade em síndrome nefrótica. Então eles avaliaram 208 amostras de 3 diferentes coortes, a Neptune, a Columbus e a PNRC, que estão aí do ladinho o que cada uma delas significa. E, essa meta-análise incluiu tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos. E o que eles perceberam era que os níveis de antitrombina não eram consistentemente relacionados aos níveis plasmáticos de albumina ou aos níveis de proteinúria. E o que eles perceberam que os níveis de antitrombina eram mais baixos em criança e quem tinha mais evento trombótico era a população adulta. Então esse estudo, ele concluiu que a antitrombina pode ter apenas um papel parcial, não um papel principal, como a gente sempre imaginou. Além disso, a gente tem outros fatores que podem contribuir com a hipercoagulabilidade na síndrome nefrótica, que é o uso de corticoide, que aumenta os fatores de coagulação e diminui a atividade fibrinolítica, o fibrinogênio aumentado, que altera a viscosidade plasmática, e existem vários estudos que sugerem um aumento da produção hepática de fibrinogênio em resposta à baixa albumina, o uso de diuréticos, obviamente pela hemoconcentração, e antitrombina pelo seu papel, né, historicamente estabelecido na hipercoagulabilidade. Então, a primeira conclusão que eu queria chegar é que a diminuição dos anticoagulantes mais o aumento dos proagulantes tem um papel, né, estabelecido na hipercoagulabilidade da síndrome nefrótica, mas que, geralmente, a trombose, principalmente em pediatria, ela é multifatorial. Então, sempre é importante tentar identificar quais são os fatores de risco associados à trombose. E qual é a incidência? Bom, a incidência é variável, né, da trombose relacionada à síndrome nefrótica, mas geralmente ela é mais encontrada em adultos em relação a crianças. E eu deixo aqui essa referência e essa tabela dos locais de trombose, né, que podem ser acometidos e a incidência de cada um. Lembrando que nesse estudo eles também avaliaram crianças e adultos. Portanto, a incidência é muito variável de acordo com o estudo que a gente está usando como referência. Além disso, eu gostaria de mencionar que qualquer local, né, do sistema vascular pode ser acometido por trombose. Eu coloquei propositalmente à esquerda em azul, demonstrando aqui o leito venoso, e propositalmente um quadrado maior, para dizer que os eventos venosos são muito mais comuns que os eventos arteriais. Então, esses são alguns dos sítios que podem ser acometidos, e à direita, os sítios arteriais, que também podem ser acometidos, sendo a artéria femoral o sítio arterial mais acometido. Em relação ao que eu acabei de comentar, aos locais mais acometidos em relação à trombose, esse é um estudo realizado na Índia, que acompanhou por 7 anos pacientes internados, pacientes pediátricos internados por síndrome nefrótica. E ao longo de 7 anos, eles encontraram 34 pacientes que tiveram 35 eventos trombóticos. E aqui eu gostaria de destacar que o evento mais encontrado foram as tromboses de seio venoso cerebral, o que pelo menos aqui no CKIDS não é tão comum. A gente, que eu me lembro, não teve nenhum paciente pediátrico com síndrome nefrótica que teve trombose venosa de seio cerebral. Então, em relação aos fatores de risco, eu deixo aqui mencionado todos os fatores de riscos que podem contribuir
para o evento trombótico. E eu deixo aqui uma referência, que é um estudo feito pela Sofia Lyonak, que foi publicado em 2012, onde eles encontraram que a cada redução de 1 grama por decilitro na albumina plasmática, existia quase o dobro do risco para o desenvolvimento de trombose venosa. Eh, no entanto, os níveis de albumina não são consistentes entre os estudos. Tem estudos que falam que albumina menor que 2,8 aumenta o risco trombótico, tem estudos que citam 2, então tem estudos que citam 3, então os estudos não são consistentes. Claro que varia conforme o valor de referência de cada estudo e a faixa etária que a gente está abordando. Também se o paciente está tendo uma recaída ou não. Esse trabalho eu trouxe para mostrar para vocês, foi um trabalho que relatou um paciente masculino de 29 anos, que tinha doença de lesão mínima há 4 anos e apresentou uma trombose aguda de artéria femoral esquerda durante uma recaída. Esse paciente foi submetido à trombectomia e foi tratado com varfarina por 4 meses. Por que eu trouxe esse estudo? Nessa época, quando ele foi publicado, eles fizeram uma revisão dos casos publicados na literatura até então, e eles publicaram essa tabelinha que apresenta 5 casos. E primeiro eu gostaria de chamar a atenção que os 5 casos são pacientes homens. E eu não achei na literatura uma predisposição em relação a homens, descrito e confirmado, né, por estudos em relação a mulheres. No entanto, a maioria dos estudos traz mais homens do que mulheres sendo acometidos por trombose em relação às mulheres. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que quase todos os tipos histológicos, né, de síndrome nefrótica foram acometidos, né, estão envolvidos com a hipercoagulabilidade. E também gostaria de mencionar que dos 5 pacientes que eles reportaram nesse paper, eh, 4 foram submetidos à trombectomia e 3 foram submetidos à amputação de 1 ou 2 membros. E o único paciente, que é esse paciente do caso 2 da quarto na tabela, que é o único paciente que ficou vivo e não sofreu amputação, ele foi tratado tanto com anticoagulante como com antiagregante plaquetário. E esse é um dos primeiros papers que sugere essa associação de aspirina com anticoagulante. A última coisa que eu gostaria de mencionar nesse trabalho é que esse trabalho fala que a trombose arterial ela é uma complicação rara da síndrome nefrótica e principalmente vista em criança. Por que eu estou destacando isso? Porque mais para frente outro paper vai mencionar exatamente o contrário, que é uma trombose rara, mas é principalmente vista em adulto. Então, nós, como hematologistas, o nosso papel é tentar ajudá-los, né, ajudar os nefrologistas a estabelecer a melhor opção terapêutica para os nossos pacientes. Quais pacientes precisam de anticoagulante, em quais pacientes há benefício de associar a terapia antiagregante e por quanto tempo. Mas, devido a uma evidência limitada, os casos são muito desafiadores, então é necessário uma discussão em conjunto, então a gente faz uma terapia baseada no que é melhor para o paciente e baseada nos riscos de sangramento também. De volta ao caso, então o paciente recebeu heparina, sofreu revascularização com TPA, infusão de TPA por 1 dia, recebeu alta com enoxaparina e aspirina, então nesse momento a gente discutiu o caso com cirurgiões vasculares, né, que os cirurgiões vasculares que têm experiência com pacientes adultos, eles têm muito mais experiência que nós pediatras, então eles sugeriram que a gente introduzisse aspirina para o paciente, então ele recebeu alta após 4 dias com rituximab, enoxaparina, prednisona, aspirina e vitamina D. Como vocês podem ver nos exames da alta, ele apresentou uma melhora do leuco, as plaquetas e o NR seguiam normais, o TTPA estava prolongado pelo uso de enoxaparina, fibrinogênio normalizou, assim como o dedímero que diminuiu, creatinina permanecia normal, a albumina ainda estava baixo, a proteinúria teve uma melhora discreta e o SAF a gente já comentou que tinha vindo negativo. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é a duração do tratamento? Por quanto tempo vocês acham que a gente deveria tratar esse paciente? 5 a 7 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou depende, e se depende, depende de que fatores? Então, aqui a gente pede ajuda para os nossos guidelines, e aqui eu solicito, né, a ajuda do CHEST, que foi publicado em 2012, e essa é uma das únicas sugestões de guidelines para trombose arterial em criança. Eles sugerem o tratamento de 5 a 7 dias, com terapia para anticoagulação, né, em dose plena, e
Geralmente, o que que a gente faz aqui no CKids? Como o guideline sugere 5 a 7 dias, em vez de a gente fazer 5 a 7 dias e repetir o ultrassom, caso esse ultrassom ainda tenha uma trombose residual, a gente vai dobrar o tratamento. Então, a gente vai fazer mais 5 a 7 dias. Então, a gente, por motivos práticos, a gente acaba fazendo 2 semanas de uma vez. Então, geralmente, as tromboses arteriais a gente acaba tratando por 2 semanas. Mas, quem quiser fazer por 5 a 7 dias não está errado, né, se conseguir repetir o ultrassom com tanta facilidade. Com relação à aspirina, o que que a gente tem de informação? Aqui eu coloquei um resumo do que a gente tem no PED, de referência na Blood e no Thrombosis Canada, que é um site que a gente usa bastante. Infelizmente, a gente não tem muita referência para uso de aspirina em crianças para essa indicação, para isquemia arterial aguda. Mas eu gostaria de destacar o que está aqui no canto esquerdo, no canto direito, perdão, superior. Vocês conseguem ver minha seta? Não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas é Sim, um sim. perfeito, muito obrigada. Uma pesquisa recente entre os cirurgiões vasculares demonstrou que a aspirina combinada com dose plena de anticoagulante parece ser a escolha mais comum para a terapia antitrombótica em pacientes com trombose arterial aguda. Então, isso é o que a gente tem feito. Então, o paciente retornou após 2 semanas, o ultrassom mostrou uma recanalização, ausência de trombose residual e o paciente estava assintomático. Nesse momento, a gente se pergunta: e aí, a gente descontinua o tratamento, a gente continua um pouquinho mais, quais questões devem ser avaliadas? Então, a gente sempre avalia, se o paciente está tendo alguma complicação do tratamento também. Então, se o paciente está tendo algum sangramento nasal, se ele está tendo hematomas em excesso, se é mulher, a gente pergunta sobre a menstruação, se a menstruação está aumentada, se isso está incomodando. E também a questão das injeções, né? Porque o Clexane a gente sabe que são 2 vezes ao dia. Aqui no Canadá, a gente tem uma heparina de baixo peso molecular que se chama tinzaparina, e ela é uma heparina de baixo peso molecular com uma vida longa, meia-vida, perdão, maior. Portanto, a gente pode administrar a dose de tratamento com apenas uma injeção por dia. Então, a gente modificou esse paciente de enoxaparina para tinzaparina, a gente manteve a aspirina e a gente informou que os hematomas eram provavelmente por conta das 2 medicações, porque os pacientes, como eles não gostam da injeção, eles costumam reclamar e achar que a injeção é o pior, é o principal fator de risco para os hematomas, mas claro que é a associação dos 2. E a gente preferiu reavaliar o paciente após 3 meses. Aqui eu trago para vocês um outro estudo, que foi um estudo publicado no Japão em 2020, onde eles trouxeram um relato de caso de uma paciente com síndrome nefrótica de 10 anos, nesse caso uma menina, que abriu o quadro de síndrome nefrótica com um evento arterial agudo. Essa paciente, infelizmente, apesar do tratamento, apesar de ter sofrido revascularização, ela teve recorrência do evento trombótico e ela sofreu amputação bilateral. E por que que eu também trouxe esse trabalho? Porque, aqui no primeiro quadro eu deixei em destaque, né, a idade dos pacientes, então a idade média dos pacientes nesse trabalho foi de 8 anos, então a variabilidade de idade, né, que pode ser acometida. Além disso, o segundo quadro, né, traz aqui o resumo de quais pacientes tinham recaído e quais pacientes estavam no primeiro episódio. Então, 5 pacientes desses que tiveram trombose estavam no primeiro episódio e 3 pacientes estavam em recaída. E de 10 pacientes, 9 sofreram trombectomia ou revascularização, sendo que 6 precisaram de amputação. Ou seja, isso a trombose dentro da síndrome nefrótica pode ter um prognóstico muito, muito ruim. E o que a gente deve fazer quais são os critérios que a gente deve avaliar antes de descontinuar o tratamento? Então, é importante avaliar o controle da doença, ver se a doença está em remissão ou não, avaliar a presença de outros fatores locais, como, por exemplo, compressões anatômicas, e avaliar a presença de outros fatores de risco, como, por exemplo, a história familiar, presença de catéter, obesidade, desidratação, outros fatores de riscos que a gente já mencionou.
Com relação aos fatores locais, eu deixo a referência desse artigo, que é o How I Treat and Explain Arterial Thrombosis, é um artigo muito legal, ele foi publicado em adultos, né, mas eles sugerem 3 passos para avaliação e o manejo de uma trombose arterial, que não tem uma causa clara. Primeiro, a definição do trombo, segundo, a avaliação diagnóstica e terceiro, a determinação do manejo da trombose. Então, o primeiro, eles identificam o que é uma trombose arterial usual e o que é não usual. Então, a usual é aquelas que nós já estamos mais acostumados, então infarto, AVC ou doença oclusiva arterial periférica. É claro que os adultos, eles têm fatores de risco diferentes das crianças, então não são tão comuns esses eventos trombóticos em crianças como infarto e AVC, mas a gente pode extrapolar que eventos arteriais, por exemplo, de membros inferiores, não são comuns em população pediátrica, porque a população pediátrica geralmente não tem doença aterosclerótica. Além disso, eles consideram a idade como um fator de risco para tromboses não usuais. Aqui nesse paper eles sugerem um cutoff de 55 anos, claro que para nós isso não vale, mas tromboses arteriais em membros inferiores não associadas a catéter já são tromboses não usuais. E outra coisa que a gente costuma fazer muito aqui no CKids é revisar a imagem com o radiologista. Então, para realizar a avaliação diagnóstica, o paper sugere 3 pontos. Então, primeiro, revisar a imagem com o radiologista para ver se tem algum detalhe que não foi descrito no ultrassom, para avaliar se tem necessidade de outro estudo, tomografia ou ressonância, para caracterizar melhor essa trombose, para a gente tentar identificar a idade dessa trombose, e também para avaliar se o paciente tem alguma variação anatômica que justifique essa trombose quando não há uma causa bem estabelecida. Um dos fatores locais, por exemplo, é a síndrome da esqueci o nome em português, do entrapment syndrome, esqueci o nome, perdão. É síndrome do aprisionamento da artéria poplítea, isso. Então, isso basicamente é quando você tem uma musculatura abraçando os vasos locais e fazendo uma compressão desses vasos locais. E às vezes ele tem vários graus, como eu deixei aqui na tabelinha, mas dependendo do grau, né, do aprisionamento da artéria poplítea, você precisa fazer uma correção cirúrgica com os ortopedistas. Então é sempre importante avaliar, diante de um quadro não usual de trombose, se o paciente tem alguma variação anatômica, e nesse caso, então, a gente submeteu ao nosso paciente a uma ressonância antes de descontinuar o tratamento, e o paciente não tinha nenhuma variação anatômica que justificasse a trombose. Então, o paciente completou 3 meses de tratamento, só para, né, apenas um detalhe para complementar, após 2 meses a gente modificou de tisaparina para varfarina, porque ele estava reclamando das injeções, e com 3 meses ele retornou na clínica para a gente discutir se a gente ia parar o tratamento ou não com 3 meses. Nessa consulta, a mãe reclamou bastante, falou que o paciente estava ficando triste, ela não queria que o paciente ficasse depressivo, porque ele tinha parado de jogar o hóquei, que é uma coisa muito importante para ele. Ela entendia a importância da anticoagulação, mas ela não queria ter um filho obeso, depressivo, então ela gostaria muito de parar a anticoagulação o quanto antes, principalmente antes de começar as partidas de hóquei, que são aqui no fim do ano, a partir de setembro. Então, a nossa ideia era completar 6 meses de tratamento, tanto com o anticoagulante como com a aspirina. No entanto, aos 3 meses a gente realizou um INR no paciente e o INR estava 1,3, ou seja, subterapêutico. Lembrando que para essa indicação o INR terapêutico seria de 2 a 3. E aí o paciente contou para nós que ele tinha parado as medicações por conta própria porque ele cansou de tomá-las. Felizmente, o paciente naquele momento já estava em remissão, então a gente decidiu que a total duração do tratamento seriam realmente 3 meses. Aqui seguindo um pouco mais, eu trouxe um estudo que foi publicado também no Japão, que abordou, a doença trombótica arterial em adultos associada à síndrome nefrótica, e eles estabelecem uma série de casos e uma revisão de literatura. Nesse paper, eles trazem 9 adultos que tiveram trombose arterial unilateral, dos quais 7 necessitaram terapia avançada e 2 receberam apenas anticoagulação. Esses pacientes que receberam anticoagulação tiveram recanalização, e dos 7 que necessitaram de terapia avançada, 3 sofreram amputação e 4 receberam revascularização com bons resultados.
Ou seja, tanto em adulto como crianças, o prognóstico pode ser muito ruim, portanto, é extremamente necessário que a intervenção seja imediata. Aqui eu deixo para vocês, destacado do lado esquerdo, o nível de albumina sérica dos pacientes, indicando que todos os pacientes aqui estavam com albumina sérica baixa. E aqui do ladinho direito, eu gostaria só de destacar que a localização da trombose arterial em 3 pacientes era apenas poplítea, e eu não achei nada na literatura que justificasse por que existe uma predisposição de artérias poplíteas. Nesse caso, esse próximo slide traz um relato de caso de um paciente de 9 anos do sexo masculino, com doença de lesão mínima, dor no pé direito após trauma, que evidenciou uma trombose arterial de tibial anterior e posterior. E por que eu trouxe esse paper? Porque é um paciente com síndrome nefrótica que teve trombose, mas ele tinha uma antitrombina normal, ou seja, como eu mencionei anteriormente, nem sempre a antitrombina vai ter um papel importante no desenvolvimento da trombose. Esse paciente foi tratado com heparina e um vasodilatador, eles não mencionam qual vasodilatador, e esse paciente infelizmente teve uma recorrência da trombose e precisou amputar 2 dedinhos. Ele foi tratado com varfarina por 6 meses. E aqui eu também gostaria de mencionar a variabilidade do tempo de tratamento. Então eu já mencionei para vocês anteriormente, pacientes que foram tratados por 6 meses, por 3 meses, por 4 meses. E aqui, lembrem que eu mencionei anteriormente que aquele paper do começo da apresentação falava que a trombose arterial era uma complicação rara e principalmente reportada em crianças. Esse paper fala exatamente o contrário, que ela é principalmente observada em adultos. Esse é um outro relato de caso, muito parecido com o trabalho anterior. Também é um paciente de 9 anos, do sexo masculino, também com síndrome nefrótica. Nesse caso, não tinha história de trauma, então o paciente anterior tinha trauma, esse paciente não tem trauma. Ele também evoluiu com uma trombose arterial de poplítea, ele também tinha uma albumina baixa, mas nesse caso a antitrombina não foi nem dosada. E por que eu trouxe esse estudo? Porque eu sei que em muitos lugares aí no Brasil, a a gente nem tem acesso à antitrombina. Então, não se preocupe, porque não é necessário dosar no evento agudo, a não ser que o paciente não responda à anticoagulação quando ela é instituída. Esse paciente também sofreu embolectomia, também foi tratado com varfarina e completou o tratamento por 3 meses. Então, vejam a diferença do caso anterior. Esse paper, eles têm uma sugestão de profilaxia muito interessante para pacientes que têm um histórico pessoal de trombose, a hipoalbuminemia, aumento de fibrinogênio, um dedímero aumentado e antitrombina menor de 70% do valor normal. Nós aqui no Sick Kids não seguimos essa listinha, né, de sugestão, mas eu acho que é uma sugestão interessante, né, para quem, por exemplo, não tem experiência ou para centros pequenos que não têm acesso a nefrologistas ou hematologistas. Aqui a gente já está terminando, eu só gostaria de mencionar um pouquinho sobre trombofilia. Então, a trombofilia tem um papel pouco definido na trombose arterial, então esse paper publicado na Blood, ele traz um pouquinho, e ele considera, né, ele sugere considerar a trombofilia em alguns casos específicos, então quando a gente não tem um fator de risco muito evidente, em pacientes com tromboses, pacientes abaixo de 55 anos, mas lembrando que esse aqui é um paper que foi publicado em adultos, e é sempre importante se lembrar das ressalvas. Por exemplo, na síndrome do anticorpo antifosfolípide, sempre coletar lupus antes de começar o anticoagulante, sempre repetir após 12 semanas, e avaliar se existe uma persistência da positividade dos anticorpos após esse período. E em relação aos DOACs, o que a gente tem? Essa informação eu tirei do site Thrombosis Canada, que para quem não conhece é um site bem legal, que tem bastante referência, com bastante acurácia, né, sendo que infelizmente principalmente é nos adultos, mas a gente consegue extrapolar bastante informação desse site para as crianças também, eles têm uma seção pediátrica. E o que eles falam em relação aos DOACs? Então, em relação à isquemia de membro inferior aguda, ele fala que o manejo ótimo ainda não é claro e mais estudos são necessários. No entanto, aqui no Canadá, os adultos têm começado
a seguir a terapia COMPASS. O que é a terapia COMPASS? Então, esse foi um estudo em que foi comparado, né, o uso de rivaroxabana em dose baixa, 2,5 miligramas, e aspirina, 81 miligramas por dia, com aspirina em monoterapia, e eles avaliaram se existia uma redução, né, de eventos cardioembólicos nos pacientes que não receberam a rivaroxabana. Após 23 meses, esse estudo teve que ser interrompido pois os pacientes que recebiam rivaroxabana e aspirina tinham um benefício claro, tiveram muito menos eventos tromboembólicos. Então, essa terapia COMPASS tem sido aplicada para adultos com trombose arterial. No entanto, em pediatria a gente não tem estudos, então a gente ainda não usa DOACs para tromboses arteriais. Aqui eu deixo um outro paper, que é só uma referência, tromboembolismo na síndrome nefrótica, controvérsias e incertezas. Aqui são algumas questões que eles levantam. Esse paper também é bem legal, tem uma fácil leitura e eu deixo para vocês de referência. Então, a conclusão número 2 é que a síndrome nefrótica está associada a um estado de hipercoagulabilidade, as tromboses são complicações raras, mais possíveis, sendo as venosas mais comuns que as arteriais, parece haver uma predileção gênero específica, com homens sendo mais acometidos que mulheres, apesar da literatura não discutir isso, não há um consenso sobre a melhor abordagem, né, qual anticoagulante ou por qual tempo, quando deve ser associado agregante plaquetário ou não. No nosso caso, idealmente a gente gostaria de ter mantido essa terapia por 6 meses, né, dos 2, mas o paciente descontinuou por conta própria. Além disso, eu gostaria de destacar que o diagnóstico precoce e o tratamento rápido da trombose arterial são essenciais para o bom desfecho e que são necessários mais estudos para o papel dos DOACs. Eu deixo aberto a dúvidas e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Lara, excelente. Eu gostaria de perguntar sobre esse mesmo caso, né? Assim, por exemplo, ele ficou sem a medicação. Por acaso, quando o paciente, por acaso, descompensa, ele teria uma indicação de fazer uma profilaxia? Sim, excelente pergunta. Sim, eu não coloquei de propósito, porque eu estava esperando essa pergunta. Devido ao risco trombótico, então, assim, na trombose a gente tem uma classificação que é profilaxia primária ou secundária. A profilaxia primária é quando o paciente nunca teve um evento trombótico e a gente está iniciando a profilaxia para que ele não tenha nenhum evento trombótico. A profilaxia secundária acontece quando o paciente já teve um evento trombótico e a gente está querendo prevenir o segundo evento trombótico. Existe indicação dentro, né, da trombose para fazer profilaxia secundária para trombose venosa. Então, geralmente, por exemplo, se o paciente teve uma trombose associada a catéter, e o paciente tem uma nova inserção de catéter no futuro, a gente recomenda profilaxia secundária. No entanto, isso não é bem estabelecido na trombose arterial. Então, os guidelines não sugerem isso, né? Pelo menos não até o momento. É claro que para esse caso, foi um caso muito dramático. O paciente teve que fazer uma revascularização de urgência, ele teve isso durante uma recaída, então a gente acredita sim que esse paciente tem indicação de fazer profilaxia secundária nas próximas recaídas. Inclusive, a gente deixou em destaque nas próximas notas e a família e o paciente estão cientes disso. Obrigada. Imagina. Temos mais perguntas aqui. Vamos lá. Doutor Pesqueiro? Oi, Lara. Parabéns pela apresentação, excelente. Muito obrigada. Eu não sou hematologista, não sou nefrologista, mas eu gostei muito. Ah, que bom, fico feliz. A minha pergunta é, a gente trabalha mais com a parte genética, né? Você falou da importância, eu queria saber qual que é a importância da genética, quais são os genes, obviamente que os genes envolvidos na coagulação devem estar, mas vocês olham para a parte genética quando vocês pegam os casos, ou essa parte ainda não é bem olhada, assim, do ponto de vista genético nessa área? Excelente. Não, excelente pergunta. Na verdade, assim, o que a gente costuma fazer, a gente costuma olhar para a parte genética quando a gente não tem um fator de risco muito claro para trombose. Nesse caso, assim, como vocês viram, a literatura tem bastante papers associando, né, a trombose com a síndrome nefrótica. A gente sabe que a síndrome nefrótica é protrombótica. Então, no caso desse paciente especificamente, a gente não
fez nenhuma investigação genética, porque a gente acha que não tem necessidade. Mas outros pacientes, por exemplo, onde a gente não acha fator de risco claro, a gente faz pesquisa de fator 5 de Leiden, a gente faz pesquisa de mutação de gene da protrombina. Se o paciente tem, por exemplo, que a gente chama de Big Five, que é a mutação do fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina, né, do gene da protrombina, e a deficiência dos 3 anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S e antitrombina. Se os pacientes apresentam níveis persistentes e baixos da atividade desses anticoagulantes naturais, associados à deficiência do antígeno, a gente faz sim pesquisa genética. Por quê? Porque a gente sabe que algumas mutações genéticas são mais protrombóticas. Tá. Fibrinogênio, você deve ter alguma mutação de Fibri... fibrinogênio? Existem, a disfibrinogenemia, ela é associada tanto a eventos trombóticos como a eventos de sangramento, mas isso é mais descrito em adultos, de maneira muito, esse tópico é muito interessante, porque na literatura é descrito que, né, distúrbios do fibrinogênio são protrombóticos, no entanto, na prática, a gente percebe que os distúrbios de fibrinogênio são muito mais associados a sangramento do que trombose, tanto que na nossa clínica, por exemplo, eu estou aqui há 4 anos, eu desconheço qualquer caso de trombose que tenha sido associado puramente a distúrbios de fibrinogênio. É sempre importante lembrar, João, que a trombose na criança ela é geralmente multifatorial. Então, geralmente o paciente está internado, com redução de mobilidade, tem um catéter, está desidratado, então, infecção, né? Então, geralmente é multifatorial. Tá certo. Obrigado, Lá. Parabéns. Imagina, obrigada. Dr. Paulo? Ô, Lara, eu vou pedir mais um favor para você. Para de apresentar aí para a gente. Claro, peraí. Eu vou fazer uma pergunta para você. O nefrótico, às vezes, ele evolui para uma função renal pior e vai perdendo a função renal, né? Uhum. Essa revisão que você fez, que foi ótima revisão, obrigado. Obrigada. Você havia alguma coisa que correlacionasse a maior ou menor predisposição à trombose de acordo com disfunção renal dos pacientes? Olha, o que eu vi, excelente pergunta, o que eu vi, até deixei anotado aqui, a razão de proteinúria albumina sérica parece ser um preditor mais importante associado a evento trombótico do que a albumina sozinha. Essa foi a única coisa indicativa, mas não associada à doença crônica. Eu não achei, pelo menos em todos os artigos, eu revisei, acho que revisei bastante artigo, nada associado à doença renal crônica ou os estágios de doença renal crônica, pelo menos nenhum dos papers que eu... Mas é um tema excelente, assim, uma ótima ideia para ser revisada. A doença renal crônica é uma situação de corda bamba entre Exatamente. a trombose e a hemorragia, né? Exatamente. Então, tá, eu acho que é uma coisa interessante para se pensar. Esse seria um excelente tópico. Inclusive, qual anticoagulante usar, né? Porque os adultos usam muito, muito mais DOACs para pacientes com insuficiência renal aguda do que nós pediatras, né? A gente fez um estudo, né, com o Dr. Jorge, de pacientes pré-transplante e pós-transplante renal. E tem aqueles pelo menos 2 fatores claros, né, que é o fator 8 e a lipoproteína A, que eles vão aumentando de acordo com a redução da taxa de filtração glomerular. E até o momento a gente não encontrou, porque foram pesquisados todos os pacientes, né, pré e pós-transplante, a gente não encontrou ainda nenhum outro fator, assim, associado além desses, e que eles normalizam pós-transplante renal, quando a função renal ela fica bem estabelecida, né? Ah, olha que interessante. Pois é, eu acho que essa é uma área que, né, dá margem para bastante estudo, porque justamente como vocês falaram, acho que é uma área ainda um pouco cinza, né? Ótimo. Doutora Vera? O microfone está desligado, doutora Vera. Boa noite para todos. Lara, foi uma ótima apresentação, agradeço muito. E eu acho que é um assunto sempre muito interessante, a gente vive se batendo com esse tema. Eu, inclusive, estou com um paciente agora internado lá, com uma suspeita de uma trombose arterial da cerebelar posterior inferior. Nossa quadro Senhora. de AVC isquêmico aqui, de deglutição. E, inclusive, é um caso que também eu achei assim, bem pertinente, só para comentar, porque ele é aquele paciente, inclusive, que todo mundo conhece aqui, porque eu apresentei o caso como sendo uma síndrome nefrótica difícil de tratar.
é aquele caso que nós discutimos na reunião passada. E ele teve um quadro de descompensação agora, inclusive ele relatava um edema assimétrico no membro inferior, que a gente não viu, ele estava em Minas, e aí ele é internado com um quadro de um AVC isquêmico nessa região, né? E na pesquisa agora a neuro me pediu para fazer o ecocardiograma, e ele tem um forame oval patente. Então, agora eu não sei nem se ele fez uma venosa, que pode ter disseminado um trombo lá para a artéria, quer dizer, um caso assim, que está bem difícil para nós, e a gente estava chamando a hematologia para ver o que fazer, porque já passou até uma semana desse evento, quando ele chegou para nós agora, já tem uma semana, ele está evoluindo a manifestação clínica, mas eu acho que a gente já perdeu um tempo precioso aí de terapêutica, né? Então, ele é só para salientar a importância disso, e realmente, para mim, na nossa experiência, a gente tem um serviço grande de nefrótico, rarissimamente a gente tem trombose arterial, catastrófica quando tem, né? Raras, mas, assim, inesquecíveis, porque são muito graves, e a venosa não, acho que a gente tem um N, assim, que ele é razoável. A gente fez uma revisão num período, ela é publicada numa revista bem ruinzinha, por isso que você não deve ter achado, mas eu achei interessante que a gente concluiu naquela época que os fatores de risco para trombose, a gente comparou o mesmo paciente, quando ele teve um evento de descompensação da síndrome nefrótica e não teve trombose, com o evento que ele teve a trombose. Então, a maior parte deles a gente pôde fazer isso porque era já uma recidiva. Que legal. E a gente associou isso com triglicéride acima de 300, deu um fator de risco bem grande, é 4 vezes maior. E um dado que eu acho que é bem interessante é um fator sistêmico agudo nesse paciente. E nesses casos eram ou infecção, uma celulite, peritonite, enfim, algum quadro infeccioso grave, e um deles tinha pancreatite. Né? Eu acho que, para nós, assim, é um fator de alerta, quer dizer, o paciente entra com quadro descompensado e com quadro infeccioso, ele realmente é um alerta para a gente pensar em trombose, e na maior parte das vezes eu penso em trombose venosa, né? Aí eu ia perguntar para você, a gente tem 1000 dúvidas, se eu for ficar aí, a gente vai pegar os casos, vai ter 1000 dúvidas. Por exemplo, a questão da profilaxia, eu me sentia muito assim, vamos dizer, tranquila quando a gente começou a usar a heparina de baixo peso molecular. Nossa, agora nós estamos, porque a gente só usava a aspirina, né, que era o que tinha. Eu me senti muito mais segura, até que a gente teve um TEP, um caso, usando a heparina de baixo peso molecular. E, inclusive, acho que você já explicou isso, e inclusive no guideline da síndrome nefrótica congênita, eles alertam para isso, que o fato da antitrombina, às vezes, é tão baixa que não adianta a gente fazer o uso da heparina de baixo peso molecular. Eu ia perguntar para você, o que a gente faria nessa profilaxia? Porque, para mim, hoje, é assim, paciente ele interna sempre muito descompensado. Esse seu paciente, por exemplo, tinha uma hemoglobina muito alta, 17, então ele já está super concentrado, né? E a gente sempre pega paciente desse tipo, você faz fração de excreção, o paciente está realmente num quadro pré-renal, quer dizer, um volume de sangue efetivo muito baixo. E você vai falar, eu tenho que fazer uma prevenção. Então, eu queria saber, assim, o que você sugere para a gente fazer essa prevenção e que dose, porque nessa heparina de baixo peso molecular também eu vejo muita discrepância na dose de profilaxia. Isso. Não, excelente pergunta também. Bom, doutor, é o seguinte, tudo depende de qual paciente que a gente está falando. Se a gente está falando de um paciente com síndrome nefrótica congênita, que tem uma função normal, a gente pode usar, por exemplo, o inibidor direto de trombina. Aqui no Canadá, por exemplo, a gente tem a bivalirudina, que é um paciente que não necessita, ele chama de inibidor direto da trombina, justamente porque ele é direto, ele não necessita passar pela antitrombina. Então, pacientes que têm níveis muito baixos de antitrombina podem usar essa medicação. No entanto, ele tem uma meia-vida muito curta e, portanto, ele tem que ser administrado em forma de infusão contínua. Aqui Endovenoso. Exato. Endovenoso.
No entanto, essa medicação ela é excretada pelos rins. Então, se o paciente tem uma disfunção renal, ele não é indicado. Então, tudo depende de qual paciente que a gente está falando. Se a gente só tem a heparina de baixo peso molecular disponível, a gente geralmente começa em dose padrão e, às vezes, a gente monitora o anti-10A para tentar deixar o anti-10A entre 0,2 a 0,49, que seria a faixa subterapêutica, tá? Isso também, se o paciente não tiver disfunção renal. Nesses pacientes de síndrome nefrótica congênita, dependendo do caso, claro, a gente faz ou heparina de baixo peso molecular. Aqui a gente tem essa facilidade, porque a gente tem anti-10A, a gente tem TTPA, a gente tem bivalirudina, a gente tem tudo à disposição. E eu sei que no Brasil, infelizmente, né, já trabalhei no SUS, a gente não tem, né? Então, o que eu iria sugerir é começar realmente com a heparina de baixo peso molecular, tentar coletar um anti-10A e ajustar de acordo com o anti-10A. Obviamente que se os níveis de antitrombina forem muito mais baixos, ele vai precisar de uma dose muito maior, mas aí vai precisar de ajuste conforme o anti-10A, se for possível. Se não for possível, realmente é uma excelente pergunta. Eu até poderia discutir com o meu grupo aqui para saber o que a gente poderia fazer para sugerir para vocês. Ótimo, obrigada. Posso dizer outra questão, Andréa? Em relação à varfarina, né? Porque antigamente, quando a gente não tinha nem nada, a gente só fazia direto, era varfarina. E a gente até levantou nos pacientes nossos, porque a gente tinha maior dificuldade de acertar o nível no paciente que tem hipominemia e proteinúria, né? E, na verdade, a gente, nesse levantamento que a gente viu, a gente detectou que a gente usava, num paciente descompensado, com função renal boa, 1/10 da dose terapêutica da varfarina para anticoagular o paciente. A gente foi depois daquele susto, né, que você deu uma primeira dose e no dia seguinte o R estava lá em 5. Nossa, então nós vamos diminuindo. Agora, na hora que você usa isso cronicamente também, né, você pode ter esses sustos, né, porque o nefrótico descompensa de um dia para o outro, a anemia dele cai de 3 para 1,5, né, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né, porque de uma hora de um controle bom, você pode estar para um exagero aí de anticoagulação, né. Eu acho que a varfarina, eu costumo dizer que ela é o melhor, é um dos melhores e um dos piores anticoagulantes, né, porque é barato, é super eficiente, mas é super difícil de controlar, principalmente em adolescentes, em uso de esteroide, com a alimentação toda complicada, então, de fato, é desafiador. Obrigada, viu? Excelente apresentação. Muito obrigada. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor. Não, acho que eu estou tranquilo, eu gostei muito dessa conversa, do caso e da presença da Lara, né? Foi bom te conhecer. Poxa, eu digo mesmo, muito prazer. Eu tenho muitos amigos nefropediatras, acho uma especialidade linda, dificílima. Parabéns pelo trabalho de vocês. Depois Você trabalhou com a Zezé? Não trabalhei. Zezé da onde? Da Unifesp? De Jundiaí mesmo. Zezé? Maria José. Mas ela é adulto? Não, ela era... Não Era conheço. pediatra, hematologista. Bom, Pensei que fosse dela. Doutora Vera, eu saí de lá faz bastante tempo, né? Então tá certo. Talvez seja isso. Talvez se ela estiver lá, eu saí faz bastante tempo. Ô, Lara, depois eu vou pegar o seu e-mail com a Andréa aí, porque eu tenho uma orientanda que está, inclusive, aí nessa reunião aqui. Nós estamos estudando o contrário disso, a complicação hemorrágica no pós-transplante. Eu gostaria de te mostrar para você Excelente. os dados desse trabalho que ela vai qualificar agora, a tese dela em breve, e é bom ter um olhar hematológico. Claro, será um prazer. A gente tem muitos casos desafiadores também de profilaxia pós-transplante, alguns que desenvolvem hematoma perirenal, pacientes que têm indicação de profilaxia, sangram, com certeza. É um assunto bem legal também. Ela até ligou a câmera dela e apareceu a Martinha aí. Ela está fazendo tchauzinho. Ai, não, acho que o meu está em outro modo, mas que legal, muito prazer. Tá bom? Prazer, Lara, muito obrigada. Depois eu entro em contato. Claro, Marta, fica à vontade.
Gente, vamos acabar, né, André? Deixa eu só comentar aqui que a Thaís Cruz fala que fico ansiosa pela resposta do que fazer quando não temos o anti-10A. Pois Então, é difícil de fato. Eu posso discutir com o meu grupo, né, se tem a gente tem alguma sugestão. Aqui tem a gente tem essas facilidades, então a gente acaba perdendo um pouco o tato, né, do que fazer quando a gente não tem. Mas só uma ideia para vocês, eu estou publicando um relato de caso com o Dr. Brandão, né, com o Dr. Leonardo Brandão, sobre um paciente cardíaco que desenvolveu vários eventos trombóticos mesmo a gente monitorando o anti-10A, ele desenvolveu vários hematomas e várias, talvez, fibroses da perna, levando a uma absorção errática da enoxaparina, e não tem descrição disso na literatura. Então, pacientes que têm necessidade de uso de enoxaparina por muito tempo podem desenvolver, né, uma fibrose de subcutâneo e ter uma absorção errática. Então, em lugares onde a gente não tem o anti-10A disponível, a monitoração clínica, né, o monitoramento clínico de hematomas e fibrose nos locais de administração da injeção são extremamente importantes para evitar que ocorra essa absorção alterada da medicação. Eu queria só dar um pitaquinho nesse aspecto. Claro. Aí eu vi um paciente em diálise que fazia uso de heparina de baixo peso molecular, era um renal crônico muito grave, e ele desenvolveu uma complicação gravíssima, que foi uma calcifilaxia nos locais de injeção, deu necrose de pele, subcutâneo, foi uma coisa horrorosa. Exatamente, e não tem muita descrição, né, doutor Paulo, na literatura sobre isso. Esse caso nós publicamos, já Que faz legal. muito tempo, lá no NDT, né, Nephrology Transplantation. Poxa, que legal. Eu acompanhei esse menino muito tempo, aí foi preciso tirar a heparina de baixo peso molecular para que ele pudesse... E é estranho, porque teve uma evolução boa, porque a calcifilaxia é grave, né? Ele tinha um pH muito alto, tinha várias alterações de hiperparatiroidismo, e desenvolveu uma calcifilaxia provavelmente por causa das injeções. Né? Sim, exatamente, e isso não tem muita descrição em literatura, né, associada à enoxaparina, então, poxa, que legal, vou procurar esse trabalho. Foi em 97, eu acho que foi a descrição disso, 97, 98. Né? Vou procurar, sim. Vamos fechar? sim. Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Lara. Eu vou fechar a gravação aqui. Foi um prazerzão falar